A gente falou rapidamente sobre o STF com a coluna da Letícia Casado, mas hoje tem uma reportagem no jornal Folha de São Paulo falando sobre o trabalho da mulher de Alexandre em processos que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal. Esse é um assunto que a gente sempre trata aqui, inclusive com juristas. O professor Walter Mairovich, nosso colunista, sempre fala sobre isso, sobre esse conflito de interesses, o quanto é complicado e, na visão dele, inclusive, errado, né? Por exemplo, a mulher de Alexandre de Moraes está defendendo ações que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o jornal Folha de São Paulo faz aí praticamente um levantamento sobre isso. A advogada Viviane Barsi de Moraes, que é mulher do ministro, foi contratada por empresas privadas gigantes nas áreas de educação e saúde em casos que tramitam na corte. Entre os clientes de 31 processos dos quais ela aparece como advogada estão a Hapvida, empresa de planos de saúde, e o grupo de educação SEB, que é da Universidade Unidom Bosco. A maior parte dos processos de Viviane no Supremo Tribunal Federal chegou no tribunal depois que Moraes tomou posse, em março de 2017. Dos 31 atuais, 22 começaram a tramitar no tribunal depois dessa data. Entre os 8 restantes, 3 tinham Moraes como advogado. Os outros 5 são quando ele era ministro da Justiça. Hoje não há um impedimento legal para que familiares de magistrados atuem em causas do Supremo Tribunal Federal, mas há um entendimento de que o ministro não pode julgar as causas de parentes. E aí, de certa maneira, fica a cargo do ministro essa decisão, Josias, de cair fora ou permanecer. Será que isso deveria entrar nessas discussões sobre a conduta ética dos ministros do Supremo Tribunal Federal que está sendo elaborada pelo presidente do STF, Edson Fachin? Sem nenhuma dúvida, né, Fabiola? Em tese também não precisaríamos desse código de conduta, código de ética do Supremo, porque a lei orgânica da magistratura já é muito explícita em relação a muitas dessas perversões que estão agora envenenando as atividades do Supremo, né? A LOMAN, como a abreviação da lei orgânica da magistratura, a LOMAN prevê, Fabiola, que exatamente o que estamos falando aqui. Um juiz não pode julgar um inimigo seu, ou alguém que seja amigo, ou alguém que represente algum tipo de conflito de interesses. E, obviamente, um magistrado que tem um parente do outro lado do balcão como advogado da parte, deveria se declarar impedido de julgar aquela matéria, né? Mas nem todos fazem isso, não é, Fabiola? E eu costumo dizer, Fabiola, que o ímpeto do Senado para engavetar ou não um pedido de impeachment contra ministro do Supremo depende do próprio Supremo. O Supremo não pode dar munição para ficar na alça de mira dos senadores. Vem aí nova eleição, hoje o PL está fazendo uma campanha muito forte para eleger uma bancada mais representativa no Senado, e pode ser que a maioria que hoje engaveta pedidos de impeachment, amanhã pode não existir mais, não é? E a situação do Davi Alcolumbre pode mudar, ele pode mudar o humor dele, hoje ele engaveta tudo, mas isso pode ser alterado. Agora, depende do próprio Supremo. Não é razoável que até esse momento o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, não tenha dado uma mísera palavra sobre aquele contrato que foi firmado pelo Daniel Vorcaro, o banqueiro ostentação do Master, banco liquidado, que está lá no Supremo, aos cuidados do Dias Toffoli, decretou um sigilo absoluto em todas as investigações, e esse banqueiro contratou a mulher do Alexandre de Moraes, o escritório de advocacia da família, a peso de ouro, né? Um contrato que faz inveja às melhores bancas de advocacia do país. E simplesmente o Alexandre de Moraes se finge de morto, faz de conta que nada aconteceu. Também a mulher dele, a Viviane Barsi, não diz uma palavra sobre o tal contrato que foi recolhido pela Polícia Federal num celular do Daniel Vorcaro, em versão digital, contrato que previa ali uma remuneração durante 3 anos de 3.600.000 reais por mês à mulher do Alexandre de Moraes. Realmente é um escracho, né?
Do mesmo modo, tem lá o Dias Toffoli, que depois de viajar para Lima para assistir a final da Libertadores, viajou num avião privado, na companhia do advogado Augusto Arruda Botelho, que atua no processo do Master, depois volta a Brasília e simplesmente tranca as investigações, decreta o sigilo, libera depois, com a condição de que a Polícia Federal reúna todas as informações no gabinete dele, só ele pode ter acesso aos autos e ao que for recolhido pela Polícia Federal. Então, o Supremo precisa se ajudar, Fabiola. Do contrário, não basta a vontade esses deputados de direita que estão sendo agora acossados pela Polícia Federal. Eles podem até fazer campanha contra o Supremo. Agora, o Supremo é que precisa se ajudar. O Supremo precisa prover explicações e se comportar de forma adequada, de modo a não comprometer a supremacia do Supremo, Fabiola. Hoje, o Supremo está fornecendo material para que os seus detratores, dentro e fora do Congresso, atirem contra a Suprema Corte. Então, depende muito do comportamento dos ministros.